valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. O tema de hoje do editorial chama-se A Grande Pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ponto de interrogação. Assim disse Jesus, está em Lucas capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É necessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguro displicente, se ouvisse o Senhor de muito modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. Põe-se então à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes misturam à vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humilde que lhes pareçam as atividades que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, lhes pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.395 edições, programa espírita Terceira Chamada, contribuindo junto com o Grupo RBA para dar informações, até mesmo algumas privilegiadas. Isso porque o mundo está acontecendo. Qualidade de vida
aumentou. E o Espiritismo, como ciência, vem trazendo e adaptando alguns conhecimentos trazidos por quem? Pelos espíritos, através das obras básicas do Espiritismo. Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos colocando sempre no cenário da própria criação de Deus. Deus é o Pai eterno, somos os seus filhos. Precisamos entender as suas leis, porque todos nós somos aquele projetos dele feito para a felicidade. E veja lá, nós somos seres reencarnantes. Nós somos acúmulos de aprendizagem ao longo de várias existências passadas, assim como teremos outras no futuro. Então tem pessoas que têm habilidades fantásticas de aprender rapidamente. Sempre trazemos aqui, em curiosidades, o caso da garotinha Tilly, que salvou, certo, de um tsunami a aldeia, porque ela prestou atenção em uma aula de geografia. Mas olha o que aconteceu aqui nas nossas terras tupiniquins. Sim, e essa vai para você, querido papai e mamãe. Invista na educação dos seus filhos, mas invista mesmo. Celular faz bem, mas deixar o garotinho e a garotinha preso no celular não é muito bom. Então tem que estimular a criança a aprender. Olha só essa curiosidade em terras tupiniquins. Benjamin Noir, de 9 anos, salva a irmã de engasgo usando técnica aprendida em um curso dos bombeiros mirins. O acidente aconteceu na casa da família no bairro Novo Aleixo, em Manaus. Benjamin aplicou a manobra de Hennick. Olha só, Nonato, interessante, 9 anos de idade. E aí, às vezes, não, deixa eu dormir mais um pouquinho, vamos aprender, porque o mundo está acontecendo. Então, nesse momento, eu quero até parabenizar os pais do Benjamin, o próprio Benjamin, que é uma alma reencarnante, trazendo os seus talentos e só está dando sequência à sua própria evolução. Por isso que a Terceira Chamada tem esse compromisso de trazer curiosidades e atualizar esse projeto de Deus que somos para a felicidade. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ele, Nonato França. Não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Dê finalidade elevada a seus trabalhos. A alimentação e o sexo consomem demasiada energia mental. Se não forem bem equilibrados, canalize suas forças espirituais e mentais para os sublimes interesses da humanidade e para as pessoas, para a felicidade das pessoas que o cercam. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque os nossos expositores fazem palestra a algumas instituições espíritas e de repente pode haver uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. O endereço eletrônico da ADEPA, AD-PA, tudo com letra maiúscula, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da boa informação. E damos alguns tópicos de centros espíritas aí. Um outro detalhe. Nonato até me cutucou. E o Terceira Chamada? Obrigado, Nonato. O Terceira Chamada, ele é reprisado, ele é baixado no YouTube. Então, se você perdeu edições passadas, é só ir lá no YouTube da ADEPA e você irá nos acompanhar. Inclusive, a edição de hoje, se você ficou em dúvida e agora eu não entendi o que foi que o Nonato falou, nem o Douglas.
vá lá, reveja. Então é sempre bom estar viralizando essas informações. Não deixe de curtir, compartilhar, faça a sua tarefa. Então o endereço eletrônico já demos e nós vamos dar tópicos de algumas instituições espíritas. Centro Espírita Reencarnação, em Marituba, Pará, Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do abrigo João Paulo II. Centro Espírita Amor a Maria, Passagem São Silvestre 2128, na Cremação, entre Alcino Cacela e 9 de janeiro. Centro Espírita Videira de Luz, na cidade de Salinópolis, Pará. Localizado a rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. No sábado, às 17 horas. Centro Espírita Bênção da Paz, na cidade de Colares, Pará. Rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Atividades lá em Colares é quarta-feira e sábado, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita, nos acompanhando nas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Ele, o Rei, Roberto Carlos, Luz Divina. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir.
dia, noite, a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus. É Jesus, é Jesus. Essa luz divina. É claro que é Jesus. E vamos a mais uma curiosidade. Você sabia que o nosso corpo de carne não está completo? Tem partes do nosso corpo que tem dupla função. Por isso, você já ouviu falar naquelas pessoas bipolar? O bipolar, às vezes, é isso. Não conhece o corpo de carne, buga o cérebro e aí fica fazendo as suas tolices. Mas tudo tem solução. Qual é a solução? O autoconhecimento. Você tem que entender que você é espírito em nova aprendizagem em um novo corpo de carne. E como o corpo de carne ainda não está totalmente ajustável às necessidades evolutivas da alma, precisamos entender algumas coisas sobre ele. E uma delas é: a parte cerebral que reage à fofura é a mesma que reage à agressão. É por isso que às vezes temos vontade de apertar coisas fofas. É aquele famoso "vou reinar contigo". Tudo é o Tupi-Guarani. A terceira chamada, lembrando do meu querido amigo Paulinho Montalvão. Ele tinha isso: vamos falar no Tupi-Guarani. Aí dava e todo mundo entendia. Aí pegamos um pouco desse jeito dele, que tem dado certo, Nonato França. Isso aí. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de forma tal que não melindre. Não seja ríspido nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que tem tanto direito quanto você de ter a sua própria opinião. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência, de gentileza. Domine a sua irritabilidade. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 4 de maio de 2025. Mulher transforma colchão em rabeta após golpe no Marajó. Autor: Júlia Marques. Uma moradora do município de Breves, do arquipélago do Marajó, chamou a atenção nas redes sociais após denunciar um golpe envolvendo a compra de um colchão magnético. Segundo ela, o produto foi anunciado com propriedades terapêuticas falsas, deixando-a frustrada e prejudicada. Revoltada com a situação, a mulher decidiu reutilizar o colchão de forma criativa, adaptando-o para servir como rabeta, uma embarcação tradicional utilizada na região. A mulher usou a experiência para alertar outras pessoas sobre o golpe. Olha a situação que é o colchão. Minha filha deu 5.000 e pouco, quase 6.000. E é só um pedaço de isopor compensado dentro. Olha o tamanho,
Olha a grossura, diz indignada. O caso ganhou grande repercussão nas plataformas digitais, com internautas compartilhando a atitude inusitada da consumidora. Comprou um colchão e ganhou uma canoa. Lucro ou prejuízo? Comentou uma internauta. Uma ótima opção para quem mora onde tem enchentes. Se a casa alagar, é só colocar a rabetinha e o caramelo e ir embora. Nem sei por que ela está reclamando, brincou outro. Nonato França, por que nós trouxemos essa matéria? Nos ensina uma coisa. Quando a gente reclama muito, a gente perde certas criatividades. Então reclame, mas tenha a criatividade de não ficar muito tempo aborrecido com as situações, porque tudo vem para ensinar. Ainda estamos num planeta ainda que existe pessoas realmente, na linguagem popular, mal mesmo. Gente que gosta de enganar. Mas se você for dar vazão a esses aborrecimentos, você vai prejudicar o quê? A sua saúde. Então eu achei interessante. Ela ficou chateada, denunciou, disse, mas eu não vou perder. Usou a criatividade, e aí eu me lembro até da primeira curiosidade, né, do Benjamin, né, Noah. Então quer dizer, vale a pena utilizar a inteligência não só para ficar zangado, mas para a criatividade, não é verdade? Pois é, Douglas, é isso que eu ia dizer, principalmente nesses momentos que a pessoa com certeza ficou muito enraivecido, né? Consigo mesmo por se sentir lesada diante das circunstâncias, mas teve a criatividade, né? Sim. Parece até um tanto quanto hilário, mas ela pegou aquilo que seria útil para ela como cama e transformou lá numa rabeta, né? Rabeta é aquele que eles chamam de aquele casco que é colocado um motorzinho de polpa atrás, né? Na verdade, dela não seria nem bem uma rabeta, né? Seria uma balsazinha rebocada pelo motor lá, que serve para transporte e quem sabe de aluguel, como aluguel para transportar outros materiais nessa região lá do Marajó. Mas é muito interessante e cabe nos refletir sobre o momento em que a gente, não é? Até mesmo no sentimento de raiva, de ódio, ela não fez isso, ela não trouxe para si esse sentimento. Ela, com um protesto, teve criatividade, né? Poderia ter odiado, tocado fogo no colchão ou feito qualquer coisa, mas não fez. Sabe o que eu me lembrei, Nonato? Uma vez viralizou também nas redes sociais um senhor que comprou essas televisões aí modernas, de plasma, grande lá, que é um cinema dentro de casa. E parece que deu defeito. O que foi que o cidadão foi? Foi na revendedora, né? Na ciência técnica, na autorizada, e disseram que tem que trocar uma peça lá. Aí veio aquela história, sabe o que ele fez? Ele quebrou acontece, sim, toda a televisão, quis anarquizar, diferente da moça. Sim. Ela não quebrou, ela disse, não, mas também se eu sair no prejuízo, mas eu vou fazer bom uso do que eu adquiri. Do que adquirir. Sim. Então fica realmente a nossa reflexão, sabe? Não é que a gente esteja torcendo que você seja enganado, mas se você for, procure fazer bom uso depois, para não ter prejuízos maiores com a saúde. E fica a aprendizagem e a criatividade. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Grupo Tucupi. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Seu menino cê já tomou tucupi. Seu menino cê já tomou tucupi. Tamatata, cacapato, frango, porco no tucupi. Não esqueça da folha de jambu e da chicória. Não esqueça da folha de jambu
e da chicória, da batata cacapato, frango, porco no tucupi. Não esqueça da folha de jambu e da chicória, não esqueça da folha de jambu e da chicória. Amarelo ouro, meu tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Pimenta de cheiro no tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. Molho gostoso que eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. Molho gostoso, meu tucupi. Meu filho, esse é o molho de tucupi. Grupo Tucupi. Seu menino cê já tomou tucupi. Seu menino cê já tomou tucupi. Da batata cacapato, frango, porco no tucupi. Não esqueça da folha de jambu e da chicória. Não esqueça da folha de jambu e da chicória. Da batata cacapato, frango, porco no tucupi. Não esqueça da folha de jambu e da chicória. Não esqueça da folha de jambu e da chicória. Amarelo ouro, meu tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Pimenta de cheiro no tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. Molho gostoso que eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. Molho gostoso, meu tucupi. Amarelo ouro, meu tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Pimenta de cheiro no tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. Molho gostoso que eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. Molho gostoso, meu tucupi. Amarelo ouro, meu tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Pimenta de cheiro no tucupi, molho gostoso que eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir. E vamos a mais uma curiosidade, habilidades do corpo humano. Sempre estamos trazendo aqui, até porque põe uma coisa na sua cabeça, querido ouvinte, o nosso corpo ainda não está totalmente formado. E às vezes nós temos capacidades que desconhecemos, então tem coisas que já está muito bem formado e tem outras que não, certo? Olha essa. Pessoas que têm um nariz sensível conseguem sentir o cheiro da chuva quando ela está prestes a começar. Os produtos químicos atmosféricos começam a reagir entre eles, criando ozônio, que tem um cheiro acridoce. Então saiba conhecer as suas habilidades aí. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresça e frutifique segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas, por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos,
contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 19, deu o Livro dos Espíritos. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E eis a resposta dos imortais. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Nonato, eu lendo a questão e a resposta, eu me lembrei dos dois casos aí, né, que a gente, do garoto, né, o Benjamin Noir, e da menina que transformou lá o colchão em rabeta. Então, quer dizer, é a medida do nosso entendimento, né, da ciência. Se a gente deixar de lado algumas prepotências nossas, nós aceleramos a nossa evolução e adentramos mais mistério. Então a gente tem que ter o cuidado com os nossos defeitos ainda, né? Que eles impedem muita coisa, né, Nonato? Verdade. E olha que interessante, quando Kardec faz a pergunta, não é? Ele faz a pergunta com relação à ciência. Mas a resposta, Douglas, tem muito a ver com aquilo que a gente aqui apregou como espírita, e até outras religiosidades fazem, tá? Com a questão da ciência como propósito de adiantamento, não é? Respeitando as suas limitações, ou seja, não ultrapassando os limites que Deus estabeleceu. Por que Deus estabeleceu esse limite? Porque a gente não tem condição de entender tudo ao mesmo tempo. E o que é mais interessante é que a gente ouve muito essa palavra mistério, né? O mistério, essas outras questões. Mas o que acontece? É que nós, né, diante da ciência, orgulhosamente achamos que estamos acima de tudo e de todos, dentro desse aspecto do conhecimento, né? A gente vê muito isso. Então, qual é o objetivo dessa pergunta? É mostrar a nossa realidade, tá certo? Não só como espírito, mas também ainda diante das condições carnais que nós estamos desenvolvendo. Desenvolvendo o quê? A inteligência, mas com ela também os sentimentos que são nobres e que nos perpetuam como seres divinos que são. Eu acho muito interessante essa pergunta. Sabe que eu me lembrei, Nonato? Sim. Revelações no Tempo e no Espaço, Sim. A Bíblia. Jesus, bem-aventurado aqueles que são brandos e humildes de coração. Isso. Porque verão a Deus, né? Isso. Então a gente pode ver aqui, são vários. Aí ele coloca aqui a questão do erro, como uma questão de ilusão, não é como uma questão de maldade. Tá certo? Nós erramos muito diante das nossas concepções científicas, teológicas, de todos os aspectos, por conta ainda da nossa falta de condição de ter um entendimento melhor e maior. Mas com o tempo a gente vai conseguindo. Mas ele coloca aqui muito interessante essa situação nossa de ilusão. Quer dizer, ilusão é tudo aquilo que é de momento, tá? Mas ela passa e vem a realidade, tá certo? E dentro dessa realidade vem a verdade, que é mais profundo ainda. Eu acho muito que a gente, querido ouvintes, compreenda isso.
Não para a gente ser diminuto diante da grandeza de Deus, que muitas vezes a gente acha, ou então que a gente está num sentido só de adoração, como um atributo divino para com Ele, quando na realidade Ele quer que diga assim: cresça, meu filho, eu te dei a inteligência para isso, eu te dei a ferramenta, eu te dei o pensamento, eu te dei os sentimentos nobres para que te trabalhe em questão da sublimação do teu sentimento, em especial o amor, não é mesmo? E aí que a gente vai compreender, como cientista, como qualquer outro conhecimento das verdades que existe nas ciências e nas religiosidades também. Lembrando novamente nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes nós pecamos por muito pedir. Também tem isso, né? Também tem isso. Em vez de a gente usar, como tu falou, né? Deus está dizendo, meu filho está aí, está aí. Tem tudo a teu proveito. Só quer saber de pedir, orar, louvar e tudo mais, mas não quer trabalhar. Não quer fazer o teu movimento, que é isso que te vai te faz fazer as descobertas também, entendeu? Tudo bem. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo AME Compromisso, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Criador dos mundos e deste meu coração, se bendito por tanto amar. E eu que andava só e nada via ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. E meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada via ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada via ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, laia, laia.
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Acreditar é agir. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Acreditar e agir. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginavam a forma de chegar até o outro lado, onde era seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu o que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar, e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: "Este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais. E não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré. Gandhi tinha uma meta: libertar seu povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. Ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Acreditou e agiu, e superou a meta inicial, socorrendo pobres do mundo inteiro. Albert Schweitzer traçou sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender os nativos no mais completo anonimato. Como estes, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram, mas que tornaram realidade seus planos de felicidade e redenção particular. E você? Está remando com firmeza para atingir a meta a que se propôs? Se o barco da sua autoconfiança está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é hora de tomar uma decisão e impulsioná-lo com força e com vontade. Lembre-se que só você poderá acioná-lo, utilizando-se dos 2 remos: agir e acreditar. Caso você ainda não tenha uma meta traçada ou deseje refazer a sua,
considere alguns pontos. Verifique se os caminhos que irá percorrer não estarão invadindo a propriedade de terceiros. Se as águas que deseja navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho, do ódio. E antes de movimentar o barco, verifique se os remos não estão corroídos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomar todas essas precauções, siga em frente e boa viagem. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. E vamos usar o atributo da inteligência diante da oração. Sabe por quê? É aquele momento íntimo que nós temos para conversar com o Criador. E Jesus Cristo, sempre sinalizamos aqui, encurtou esse relacionamento. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos colocando no cenário da imortalidade e o mundo espiritual, nos mostrando que os espíritos existem, convivem conosco e eles nos dão a assistência quando os nossos propósitos são bons. A oração é aquele momento de rever, inclusive, a nossa própria caminhada. Será que eu estou fazendo muitas tolices? Aonde eu estou errando? Vou buscar inspiração divina. E nós temos na história da humanidade N exemplos de pessoas que tiveram suas grandes missões, mas que tiveram seus momentos perturbadores, de dúvidas, de conflitos. Então eles buscavam na oração esse contato com a realidade, com a nossa programação reencarnatória. Então orar não é só um simples ritual de adoração a Deus, não. É aquela conversa com o Pai. Por isso nós devemos entender todos esses mecanismos que até a própria neurociência já comprova que o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então, se eu penso e desejo coisas boas, vou mobilizar energias boas, dando-me a saúde necessária, mas também auxiliando outras pessoas que precisam. Então, é todo um ciclo de movimento de cocriação. Nós somos co-criadores da própria natureza. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um já conquistou. Falta muito, mas nós já saímos da era da pré-história. Nós não somos mais neandertais. E tem toda aquela equipe que está todo domingo aqui conosco reunido, elevando, orando, torcendo um para o outro. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca. Olha Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio, no Guamá. Aliás, ontem foi aniversário da Deus aqui, Grupo RBA. Nossos parabéns. Não tá atrasado, não. Essa semana ainda demos parabéns e hoje nós estamos relembrando. Sucesso, minha amiga. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova Sete, Narcisa Fernandes da cidade Nova Dois, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na Passagem São José, no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa da Angostura, próximo à RBA. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales, Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva, em Barcarena,
Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus, nosso Pai, que tens todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável e muito sábia de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. A paz não é ausência de conflito, mas a presença de amor e compreensão. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa.
no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.